Olá, boa tarde. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura sobre o amor, né? O que está previsto agora no amor pra gente. De acordo com esse portal 10 do 10, né? Vai trazer energias de movimentos inesperados. De alguma forma também a gente vai falar sobre iluminação interna, sobre a gente ouvir mais a nossa intuição, né? Então também são energias que a gente pode trabalhar nesse portal. De a gente se ver, né? Como o meu próprio mestre interno, tendo a confirmação que eu sou o mestre da minha própria vida, né? Que tudo aquilo que está no meu coração é como se fosse a direção e o chamado, né? Para onde eu tenho que realmente caminhar. E eu vou estar de alguma forma sensível a tudo que me acontece, né? Ao redor. De alguma forma também vai trazer essa sensibilidade e revelações internas. Então é um momento assim de muito contato, né? Com a espiritualidade, né? Com esse contexto forte que o portal são, vamos dizer assim, portas se abrindo para a gente, e essa traz de movimentações que a gente não espera, né? Então vamos imaginar e torcer para que sejam movimentações boas para todos nós, mas que a gente vai precisar nesse momento estar ligado às nossas intuições, porque delas virão revelações internas importantes para esse momento da nossa vida, tá bom? Eu trouxe aqui 3 opções. A primeira opção, tudo vinculado a cartas de amor, sentimento, não sei se vai ser sobre quem está afastado, sobre amor novo. A segunda opção, esse coraçãozinho branco e preto. E a terceira opção, esse coraçãozinho preto com uma lua lilazinha. Terceira opção. Tudo vinculado ao amor, tá? Eu já separei os grupinhos de cartas aqui, para ser uma mensagem mais rápida. Vou deixar separado aqui, vou começar. Se precisar dar uma pausa, tá? Eu vou começar com quem escolher essa opção aqui. Vou até deixar ela aqui, pra gente lembrar que foi o grupinho desse coraçãozinho meio rock and roll de caveirinha, né? Deixar ele aqui. As cartas que vieram nesse grupinho, essa carta começa falando de ruína, né? Então aqui tá a imagem como se fosse, né, vamos dizer assim, os restos mortais de um bichinho que parece de um gado, né? E só que, olha que interessante, nele há muita vida. Então mesmo que aqui seja sob uma ossada, né, de um bicho que não está mais ali, né, que morreu, aqui há muita transformação. Então aqui a gente pode estar falando de um amor que parece que terminou, mas que tem muita coisa ainda para florir e que talvez você não esteja percebendo. Então aqui a informação muito grande que vem é de algo que parece que terminou, mas talvez, né, não tenha acontecido isso. Vamos ver as demais cartas. Ver a carta do mundo, a carta da roda da fortuna, a carta do eremita, a carta do julgamento, a carta do diabo e a carta da morte. Gente, muito arcano, aliás, só arcano maior, né? Aqui são 6 cartas, são 6 arcanos maiores. Essa jogada é algo que, assim, o poder dessas cartas que vieram aqui para mim vem mostrar que estão acontecendo movimentos grandes aqui, né, nesse momento na sua vida, na sua história, ou com quem você está lidando, caso isso esteja espelhado, né? De uma transformação muito grande, de fechamento de ciclos, né? De que agora algo vai mudar, né? De que talvez depois de um momento solitário, talvez você tenha ficado muito tempo sozinho, aqui vai mudar, algo precisou morrer em você, algo você precisou ver de uma nova forma, né? Lidar com seus vícios, com crenças que limitavam. Isso precisa terminar, isso precisa se movimentar, você precisa sair desse cenário, né, de coisas mundanas que às vezes atrasam o seu processo. E o mundo fala sobre o fechamento de um ciclo, né? Sobre como se fosse assim, a finalização de uma grande caminhada, que resulta aqui num julgamento, um julgamento positivo sobre a sua vida, né? Sobre o que está por vir, como se tivesse aqui essa trombeta anunciando não só que novas coisas vão começar, mas que serão coisas que você manifestou, né? Aqui a justiça, ela vem se trazendo pela espiritualidade. Gente, são 6 cartas. O tarô tem 78 cartas. Saíram 6 arcanos maiores. Então isso é uma coisa que a gente tem pouca, vamos dizer assim,
Eu não tenho possibilidade nenhuma de mexer com isso. Isso acontece, né, por conta do destino da vida. Quantas coisas que você precisou lidar nesse momento, talvez algum tempo lidando com isso, esse momento de solidão que você se reencontrou consigo, que você começou a entender. Então, quando a gente olha para todas as cartas pensando no amor, o quanto tudo isso te fez entender hoje o seu poder de manifestar um amor no seu nível. O nível da transformação que você tem aqui, ele é poderoso demais, porque ele me fala de alguém que tem um olhar sobre a vida diferente da massa, diferente do que já está acontecendo. Então, esse fechamento de ciclo, vamos dizer assim, é com louvor, é de tudo que você passou, de todas as coisas que você precisou enfrentar, né, nesse tempo que você, vamos dizer assim, começou a se conectar com a espiritualidade, né? A gente está falando aqui de um portal 10 do 10, que eu tenho, vamos dizer assim, um encontro comigo mesmo dentro, né, dos meus pensamentos, das minhas emoções, só que isso veio à tona a partir de um silêncio, a partir de um momento que você se retirou, vamos dizer assim, de circulação, né, para cuidar de si, para rever os seus padrões. E todo esse novo ciclo que se abre agora, aqui me parece algo positivo, mas que vem muito por mérito, né, da sua caminhada, por mérito dos seus esforços diante de cenários, às vezes devastadores, né, de você olhar para a própria sombra, de olhar, nessa carta do diabo fala sobre os nossos vícios, nossas condutas repetidas, nosso diálogo interno bem tóxico com a gente mesmo. Então aqui houve uma grande mudança interna de você se libertar e fazer luto de uma versão sua antiga que não ressoava mais com que, né, esse novo momento estivesse pedindo, como se agora você tivesse na sua versão 2.0. Então, aqui foi um momento, né, de grandes, vamos dizer assim, mergulhos profundos na sua vida, na sua história, nas suas feridas, para que agora você concluísse isso com um mérito, né, de receber esse amor que está destinado a você, que vem depois, né, talvez de um grande silêncio, porque naquele momento vocês não estavam prontos para viver esse amor, e agora isso se vem. Então olha que interessante, aqui a carta de Gaia fala de amor perdido. Esse amor perdido, ele fala de a gente se render, de aproveitar aquele momento para me curar. Então aqui tem alguém deitado diante da luz da lua, só que ela tá cheia, não dá para mostrar muito porque a mulher tá nua, passa nela um fio vermelho, como se fosse uma veia grande circulando aqui sangue, e ela tá cheia de coraçõezinhos, tá vendo? No corpo dela, como se a parte dessa cura que essa pessoa teve acesso, teve a ver com algo no amor. Algo no amor veio transformar essa pessoa, veio fazer, vamos dizer assim, abrir esse portal de cura, abrir esse portal que essa pessoa mergulhou profundo. Então tudo veio a partir de um amor. E aí, quando essa pessoa, em vez de se fazer de vítima, em vez de começar a se envolver com mais pessoas, né, porque não tem como lidar com essas situações, porque estavam fora de controle, né, como essas 6 cartas de arcanos maiores aqui nessa leitura mostra. Imagina, a pessoa nunca esperou que acontecesse isso, mas a partir desse mergulho, por conta desse amor, a pessoa, vamos dizer assim, se aprofundou, né, em olhar para si, né, em vez de ficar ali catando pessoas para viver certas coisas, ela foi atrás desse amor próprio, né, desse entendimento sobre a sua própria vida, porque ela sabia que o que tinha acontecido não tinha a ver com castigo, com alguma lição que o universo vinha trazer, mas somente sobre essa pessoa, melhor dizendo, sobre essa pessoa poder fazer esse mergulho profundo a partir desse encontro amoroso que ela perdeu. Aqui tá fala de um amor perdido, e depois desse amor perdido, que ela fez essa transformação, ela acha que isso aqui não está mais à disposição dela, mas está. Então você que está vendo esse vídeo, estava lidando com momentos muito profundos de transformação interna, a partir de um encontro amoroso, né? Não de encontro de estar com a pessoa, mas de uma conexão forte e profunda. É como se você tivesse que se reinventar. A forma que você estava lidando com a vida e com o amor, com as relações, não estava legal. E aí, em vez de você se fechar e se fazer de vítima, você foi fazer um balanço interno, onde para entender, né, que parte de você contribuía para que tudo isso se mantivesse na sua vida, tá? Aqui realmente foi um mergulho profundo. Eu vou tirar 3 dadinhos aqui de conselho da espiritualidade. Esse dadinho de interrogação me fala que você teve muitas dúvidas, né? Talvez você ainda esteja passando o processo, ainda tenha muitas dúvidas diante do que aconteceu, por que você precisou passar por tudo isso. E aqui nem é momento de se questionar, é momento de você olhar para isso e perceber o quanto você cresceu,
quando você se compara com o início da jornada. O segundo dadinho, aqui tem um paraquedas. Quanto você precisou confiar, né, no vento da vida, do destino, da espiritualidade, para que você soubesse que você ia pousar, mesmo sem ferramentas, né? Porque aqui ele tem a cordinha, mas ele depende do vento também. Então aqui a pessoa precisou confiar em algo que ela não enxergava, para saber que ela ia chegar no destino, mesmo que ela não estivesse entendendo ali o que estava acontecendo. Último dadinho, aqui. Quantas informações você ficou sem? Quantos pensamentos, aqui também me vem ideia, né? Quantos pensamentos você teve sem respostas? Porque as respostas estavam dentro. E esse portal 10 do 10 vem falar sobre isso. O quanto a gente busca as respostas fora, mas elas estão dentro. E quando a gente consegue acessar essas respostas, eu entendo que o que acontece aqui não é bem inesperado, é manifestado. Você realiza tudo isso por conta de um grande mergulho e uma transformação interna. Então, você encontra respostas, encontra o caminho, não se faz de vítima, compreende as lições e sai dessa jornada, talvez ressuscitando esse amor, que talvez não pudesse ser efetivado, ter acontecido lá atrás por conta do que você precisava passar, mas que agora ele vem transformado. Então, aqui é como se, a partir dessa morte, existe uma transformação grande, né, nessa realidade, nessa forma de enxergar a vida. Então, a pessoa começou toda essa jornada por conta de um amor perdido e ela acaba se encontrando nesse grande mergulho dela interno, tá? Eu vou tirar aqui 3 letras só para ajudar na confirmação, mas caso a leitura tenha ressoado, isso é o mais importante, tá? A letra H, acho que nunca saiu H. A letra G, tirar 4 letras. A letra D, opa, caiu aqui, só um minuto. A letra que caiu aqui foi a letra V. Então, H, G, a letra D e a letra V, tá? Então fica aqui essa mensagem para quem escolheu o primeiro grupinho. Vou arrumar a mesa enquanto vou tirar aqui para quem escolheu o segundo grupo. Se você quiser assistir todas, fique à vontade, tá? Mas muito interessante aqui, muito mesmo. Até a próxima, queridos. Beijo para todos. Vou continuar aqui, vou continuar com quem escolheu o segundo grupinho desse coraçãozinho preto e branco. Vou deixar aqui para você lembrar qual foi a sua escolha. Vamos ver quais são as cartas que saíram aqui para esse grupinho. Aqui falando voe, então essa carta sempre me lembra a energia de leveza, do quanto a gente precisa se deixar. Já viu quando um pássaro fica meio sentindo o vento ali nas asas, ele não voa, ele fica só parado e sentindo o vento e mantendo ali? Eu vejo muito isso na praia. O pássaro ele não está nem voando, ele está ali só aproveitando o vento, sentindo. Então assim, aqui é como se pedisse para você aproveitar esse momento, largar o controle e sentir que o vento, né, deixe que o vento te leve onde a direção for caminhando, sem tanto controle, sem tanta rigidez, porque aqui parece que novas oportunidades vão surgir na sua vida e vão pedir que você tenha menos controle com tudo, tá? Tirei aqui 6 cartas de tarô. Vamos lá. Saiu a Rainha de Paus, saiu o Rei de Ouros e saiu o Hierofante, o Sumo Sacerdote. Embaixo saiu a Rainha de Paus de novo, Rainha de Paus embaixo da Rainha de Paus. 7, a Carta dos Carros, Arcano Maior, número 7, né? E 7 de Copas, falando aqui sobre ilusões. Inclusive, eles estão mascarados, né? Ele está mascarado. Então, o que acontece aqui para mim? Existe aqui um conhecimento espiritual forte nessa leitura que talvez você tenha acessado, né? Ou a outra pessoa que talvez você esteja lidando. Essa pessoa tem um conhecimento espiritual grande, talvez muito ligado à espiritualidade, né? Talvez uma pessoa religiosa. E essa pessoa, ela está muito bem de vida, ela está muito próspera. Só que parte antes dessa pessoa chegar a esse nível, era uma pessoa que talvez usasse máscaras.
Então essa pessoa me veio que é como se ela trouxesse um engano para a sua vida, porque ela tinha muitas escolhas. Ela tinha ali opções, talvez mais de uma, para poder escolher a sua vida. E aí, olha que interessante, a rainha de paus fala sobre alguém magnético, né? Alguém, uma rainha poderosa que sabe o que quer. Mas olha a cara dessas duas rainhas. Essa aqui tá jogada dessa poltrona e essa aqui tá com uma cara de desgostosa, que não tem poder nenhum. Aqui me vem uma energia exatamente ao contrário, de que parte dessa indecisão, dessa imaturidade, ou talvez dessa fase mascarada, né, desse rei de ouros, possa ter trazido para essa rainha de paus uma queda, né, na sua forma de se enxergar. A gente pensa que não, mas existem relações que trazem à tona o nosso melhor, assim como existem relações que traz à tona o nosso pior. Então aqui é como se a sombra, né, dessa pessoa que talvez, porque a gente olha para pessoas religiosas como se elas fossem pessoas muito evoluídas, e nem sempre. Às vezes é uma pessoa muito religiosa e muito rígida, muito cheia de padrões, de tabus, né? Só que essa pessoa, vamos dizer assim, na manutenção, ou vamos dizer assim, na busca da sua riqueza, porque essa é uma pessoa agora que está bem de vida, ela foi deixando cair essas máscaras. E aí ela foi percebendo que as escolhas dela talvez tenham levado, né, as levado para um caminho que não era um caminho que traria prosperidade. Então talvez uma pessoa que tivesse prosperidade na matéria, mas não tinha no amor. De alguma forma havia um bloqueio aqui, né? Então essa pessoa aqui de alguma forma evoluiu, né? Esse processo aqui, ela se deixou fluir de alguma forma. E aí houve uma evolução. Ela começou a quebrar padrões aqui. E tudo isso é energia, né? Porque aqui só fala de alguém que é tradicional, de alguém religioso, mas aqui me fala que houve uma mudança. Aqui talvez a pessoa tenha enxergado que um caminho era bom e outro não era. Só que essa pessoa não viu isso quando escolheu. Porque talvez esses padrões, essa rigidez, o cegassem de alguma forma. E aí ele precisou, para acessar esse poder, né? Que o rei de ouros, ele tem um poder na matéria muito grande, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa, né, que sabe cuidar do próprio dinheiro, dos seus bens. Só que uma pessoa que talvez na parte amorosa, porque também é uma inteligência. Aqui talvez a pessoa tivesse essa inteligência financeira para os negócios, mas não tinha no amor. Aqui era uma pessoa rígida. E aí essa pessoa precisou tirar essas máscaras, porque parte das coisas, né, que se vivia que eram ruins era porque essa pessoa já entrava numa relação de máscaras. Então, aqui foi necessário que essa pessoa entendesse que, por ser uma pessoa próspera, ela também podia ser próspera em outros aspectos, que não era. Então, ela tinha uma inteligência emocional e financeira muito grande, mas, no entanto, essa pessoa trouxe para essa rainha de paus um desgosto completo. E aí o que acontece? Quando você de fato tem o poder que uma rainha de paus tem, você não fica nisso por muito tempo. Então talvez você tenha virado as costas, aqui parece que eles estão virados todos, né, para o mesmo lado. Mas aqui de alguma forma, esse momento, vamos dizer assim, desgostoso dessa rainha, ele foi transformado porque ela sabia que não podia ficar assim entregue, pensando, parando a vida para pensar nisso. A vida ela acontece enquanto a gente está sofrendo, enquanto a gente está sendo abandonado ou traído. A vida não espera você estar bem, erguido para, né, fazer acontecer, para, né, passar às vezes em cima da gente como um trator. Então parte desse entendimento, dessa compreensão, essa rainha de paus foi tendo ao longo da vida, de ela falar assim, chega, eu vou levantar desse sofá, não me cabe ficar aqui. Esse não é o lugar que eu me coloco. Todo mundo pode me colocar aqui, menos eu. Então ela entendeu. E aí talvez essa postura dela tenha feito esse rei de ouros entender que ele estava muito bem na matéria, mas emocionalmente falando, estava precisando, vamos dizer assim, evoluir. E essa virada de costas para ela, que ficou um tempo ali ainda desgostosa, mas ela foi curtir, ela foi viver, ela foi fazer as próprias escolhas, né? E aí ele foi vendo ela, né, vamos dizer assim, se reerguendo e pensou, cara, eu vou ter que mudar aqui. Então aqui, como é uma leitura de amor, veio uma energia para mim dessa forma de deixar fluir, de você perceber, né, que parte do aprendizado é eu entender que eu não dá para ser rígido e tradicional com algumas coisas. Algumas coisas eu vou precisar me reinventar, ser flexível, né? Eu penso o seguinte, toda característica ela tem luz e sombra. Vamos pensar, se uma pessoa é dedicada,
por um lado, se determinada de investir nas coisas, por outro, ela pode ser teimosa. Então, com uma característica, ela atinge duas situações. Se for para algo positivo, ela é determinada. Se for para algo ruim, ela está sendo teimosa. Então, aqui, essa parte tradicional que traz esse hierofante, me vem falando sobre algo que ele precisou rever nesses conceitos que estavam deixando ele engessado. Estavam deixando ele com muita ideia fixa, né? E aí ele precisou fazer escolhas. Ou me mantenho aqui, tradicional, as minhas ideias, tendo os mesmos resultados, ou eu mudo para mudar meu cenário aqui fora. E aí, vamos dizer assim, com o passar do tempo aqui, esse rei de ouros, inclusive, está de frente para o hierofante, ele começou a ter uma postura mais séria. Ele entendeu que não bastava ser só abastado no trabalho, ele precisava ser responsável nas suas emoções, nas suas relações. Então o hierofante também fala de uma carta de compromisso, de alguém que, vamos dizer assim, que talvez agora queira casar. Então vamos dizer que o rei de ouros, no seu papel rígido, não é na sua sombra, no seu papel rígido, só quiser saber de trabalhar, agora ele sabe que ele é um homem comprometido também com o seu lado espiritual, mas também, vamos dizer assim, que mergulha nas suas relações, que ele quer algo sério, que talvez queira dar um passo maior nessa relação. Aqui me fala como se fossem vários cenários, mas dessas mesmas pessoas. Houve aqui uma escolha, que talvez tenha sido com base no ego. A pessoa se via próspera no trabalho, achava que por isso era próspera em tudo e não era. Só sabia fazer dinheiro, mas não sabia ter relação. Não sabia, às vezes, largar o trabalho para poder se dedicar ao amor. Então, tudo isso foi trazido quando essa rainha de paus se organiza, se reergue e fala, não, chega de chorar aqui. Agora eu vou lá cuidar da minha vida, porque eu não posso ficar aqui sofrendo enquanto essa pessoa não está aqui. Aqui veio a carta de Gaia falando de uma sabedoria. Aqui estamos falando de alguém que teve acesso a um conhecimento, principalmente espiritual, que reforça com essa carta do hierofante. Essa pessoa, nesse mergulho, vou tampar o seio dela aqui, nesse mergulho interno, ela quer atrair entre raízes, como se parte dessa cura fosse uma cura ancestral, das pessoas da sua família que talvez tivessem relacionamento com pessoas indisponíveis, que estavam sempre trabalhando, voltadas para o trabalho. E aí ela entende que essa libertação, né, vamos dizer assim, como se sair dessas raízes que aprisionam, deixando as coisas fluírem, permitindo que as coisas que tivessem que ir embora fossem, para que novas chegassem. Só que isso foi um entendimento muito grande de um processo, que parece que culminou, vamos dizer assim, o virar as costas para essa pessoa que não queria se relacionar, tá tudo bem, cada um pode escolher o que quer, mas eu também vou lá viver a minha vida, vou cuidar das minhas coisas, porque não dá para ficar aqui sofrendo no sofá. E isso mudou tudo. Isso mudou algo de você entender que você precisava dar conta da sua vida e deixar que o outro pudesse lidar com a sua imaturidade, pudesse lidar com esse entendimento de que talvez só tivesse bens financeiros, mas não tinha vamos dizer assim, essa pessoa, né, nesse lado desequilibrado, talvez trabalhasse, fosse muito indisponível e não tinha ninguém para dividir esse ouro. Não tinha com quem brindar esse tanto de ouro. E aí essa pessoa começa a olhar para trás e fala assim, opa, eu acho que eu exagerei. E aí isso tudo se transforma. Interessante essa leitura aqui. Vou trazer agora 3 dadinhos de mensagem da espiritualidade para esse grupinho 2. Aqui vem que parte desse entendimento, você virou uma chave em você e tudo mudou. Essa porta que você abriu te trouxe um conhecimento que talvez você não tivesse. De que a vida não espera a gente estar pronto. A gente tem que se arrumar no caminho. Tem que ir se aprontando durante a viagem. A vida não espera você estar, 100%. A vida também não espera, vou me dedicar aqui agora ao trabalho e depois eu abro essa porta do amor. Não, você vai perder aqui a chance de abrir essa porta, porque essa pessoa já vai estar com outra pessoa. Então aqui houve um entendimento de que a virada, né, vamos dizer assim, a chave para a virada dessa porta, para entrar, acessar esse novo lugar, esse novo entendimento, conhecimento, precisou da evolução dessas pessoas. Da rainha de paus, de essa pessoa tomar o seu poder e ir tomar conta da sua vida, porque essa pessoa não estava pronta, e essa de entender que nem sempre maturidade no trabalho é maturidade para tudo. Talvez fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, mas não tinha uma relação para poder comemorar com alguém de verdade, porque só tinha trabalhado a vida toda. E ela sentia falta de, nesse momento, poder brindar com alguém esse tanto de ouro que ela tinha. Então aqui foi um aprendizado de ambos os lados, de equilibrar esses dois lados. Gente, eu olhei para isso aqui, eu não sei o que representa, tá? Mas aqui é como se tivesse, para mim, aqui era tipo um arco-íris.
Eu vi aqui um arco-íris, como se no final desse processo as bênçãos vão chegar porque você continuou caminhando. Você não parou aqui para sofrer, até se deu esse tempo, mas depois você fala, agora chega, agora eu tenho que cuidar da minha vida porque essa pessoa está lá, vivendo, né, a verdade dela, que não é a minha verdade. Para mim, dá para você ganhar dinheiro, mas dá para você ter uma relação e construir uma relação com alguém bacana assim, e eu não vou estar aqui para provar nada para ninguém, vou lá cuidar da minha vida. Essa é a rainha de paus. Ela sabe do poder, do magnetismo que ela tem, ela vai cuidar da própria vida. E deixando com cada um, né? A gente está aqui para ensinar adulto a viver. E parte, né, vamos dizer assim, desse pote de ouros no final do arco-íris, ela acessa quando ela entende que o próprio poder é: eu não controlo o que o outro faz, mas eu posso me retirar da situação que eu não sou valorizada. Então isso realmente é um grande poder. E o terceiro é, cada coisa que você entendeu, que você foi acessando como ideia, como pensamento, né, iluminação, insight, foi a partir dessa caminhada. Quando a gente entende que parte daquilo que eu vivo é por escolha minha, ou de permanecer, ou de sair de determinado cenário, eu entendo que eu não sou só a vítima. Então vamos dizer que a pessoa tenha feito algo ruim comigo. Se eu continuo ali, permitindo que essa pessoa continue a me magoar, eu não aprendi nada. Mas se eu estou nessa situação e olho e falo assim, eu não posso controlar o que o outro faz, mas posso ir embora daqui porque essa pessoa não está me valorizando como eu mereço, isso é um aprendizado. Então aqui, essa iluminação, esse insight que você teve, ou a outra pessoa, foi de que não adianta gostar. Eu preciso que o outro me valorize. Gostar é só uma parte da relação. Assim como o sexo, como a parceria, né? Então existem várias coisas para eu dizer que eu tenho uma relação equilibrada. E aqui você foi tendo o insight de que gostar é só uma parte. Se a pessoa não estava pronta, se a pessoa estava ali indisponível, voltada ao trabalho, não cabia você mostrar que era um lugar errado. Cabia você ir cuidar da própria vida, né? Virar as costas e cuidar de si. Então, muito interessante essa leitura aqui, muito aprendizado, né? Eu vou tirar 4 letrinhas aqui para esse grupo. A letra B, a letra V, eita, caiu 2 aqui, eu vou aceitar. A letra L e a letra T. Aqui, no final, um resumo, né? Me pareceu bem que houve uma evolução de ambas as pessoas. Que talvez lá atrás isso não tivesse sido possível, né? Porque era preciso uma cura muito grande para essa relação dar certo, se desenvolver. Talvez as pessoas estivessem equilibradas, né? Desequilibradas. E aí quando você solta isso, entendendo que você só cabe a cuidar da sua própria vida, isso vai se transformando, né? Então agora tem a possibilidade de algo nascer, porque sempre tem, né? Mas que fala de uma grande cura, de uma grande evolução de ambas as pessoas. Uma entendendo que trabalho só não vai trazer felicidade, né? Que o dinheiro só, se eu não tenho com quem comemorar, com quem usufruir, isso meio que perde sentido. A gente não está aqui para viver sozinho, não somos seres individuais, apesar de sabermos viver sozinhos. A gente está aqui para evoluir, a nossa espécie evolui em contato, vamos dizer assim, naquele crescer junto com o outro, né? Eu me vejo, me enxergo a partir do outro. Então, saber ficar só é uma parte, mas a minha vida, a minha evolução está no contato com o outro humano, né? Ali que eu cresço, ali que eu vejo as minhas sombras, ali que tem um grande espelho voltado para mim para eu entender o que eu preciso curar. Então aqui houve uma necessidade de uma grande cura, principalmente de deixar ir, mas também de tomar conta da própria vida sabendo que eu não controlo o que o outro escolhe. Deixa o outro lá, né? Ter acesso às suas próprias informações para que eu aqui cuide da minha vida. E se um dia isso abrir lá na frente, eu vou saber que eu não parei minha vida esperando ninguém, né? Então essa foi a leitura 2, espero de alguma forma que eu tenha trazido esclarecimento para quem estava aqui nesse grupinho. Vou continuar aqui com a terceira opção. Vou arrumar a mesa e volto, e agradeço a todos vocês que estiveram aqui, queridos. Até a próxima, um grande beijo. Agora para quem escolheu o terceiro grupinho, que foi o coração preto com a lua lilás. Vou deixar aqui para você lembrar qual foi a opção que você escolheu. Aqui as leituras são voltadas para o amor, né? Aproveitando a energia desse portal 10/10. Vamos ver o que sai aqui. Deixa eu aqui separado. A primeira carta falando sobre aqui vamos dizer assim, essa sensação de estar desolado, de estar sozinho, de estar vazio, de estar passando por aqueles invernos, é muito forte, né? Aqui é como se fosse um grande deserto que não tem nenhuma vida. Só que tem um detalhe, esse tronco para estar aqui em pé e não estar seco, esfarelado, tem vida. Mesmo que você possa não ver.
Aqui existe vida. Nem sempre a gente está na nossa melhor versão, cheio de frutos e de flores, mas também estamos vivos ainda assim. Então aqui vive uma energia de você olhar a beleza das suas estações, olhar a beleza de estar no seu inverno, de olhar, vamos dizer assim, um cenário aparentemente seco, mas que tem vida. Então é importante esse entendimento de se gostar, mesmo quando você não está na sua melhor versão, vamos dizer assim. Então aqui é um pedido, né, para que esse amor floresça. Aqui é o cenário de amor. Para que esse amor floresça, para que você floresça, se permita passar por esses invernos. Há muito crescimento nessas fases aqui. Cada fase é importante. A gente que acha que a beleza só está na primavera, né, porque tem flores e passarinhos, não é isso. Nós somos lindos em todas as nossas fases. E quando a gente aceita isso em nós, eu acho que a nossa vida fica inclusive mais fácil para aceitar, né, o inverno do outro. Quando a gente está numa parceria amorosa, não dá para amar o outro só quando o outro está bem. Mas quando eu me aceito, eu também aceito o outro. Então, grande parte dessa lição está aqui, em eu aceitar o meu inverno, que eu não estou tão bem, não tão bonito, não com o dinheiro que eu gostaria, né, na situação financeira que eu gostaria, mas ainda sou eu. Eu preciso me amar, mesmo nessa versão, tá? Aqui a carta 3 de ouros, a carta 7 de copas, saiu também a carta do enforcado, a carta do rei de copas, a carta do 8 de ouros e a carta do 8 de copas. O que acontece aqui? Quando a gente vê 8 de copas nos outros tarôs, é alguém abandonando uma situação, né, com amor, com o desejo de permanecer. Só que aqui existe uma pessoa dividida ali, né, vamos dizer assim, se doando para duas outras pessoas, como se essa pessoa não tivesse largado as coisas. Na verdade, ela foi somando, ela não foi fazendo as escolhas que ela precisa, ou precisava, né? Ela está ali, vamos dizer assim, com o melhor dos dois mundos, né, levando essas duas situações nas costas, né? Então aqui, isso é uma situação que, por muito tempo, a pessoa talvez tivesse achado que era natural. E ela precisou se colocar numa posição diferente na vida para entender que eram necessárias escolhas. A carta 7 de copas também fala sobre ilusão, mas também fala de escolhas. E se aqui essa pessoa não escolheu ir embora com sentimento, ela está ali, ela está meio dividida. Então aqui a energia que me vem nessa leitura é que houve uma necessidade de escolhas que não foi feito. E a pessoa precisou passar por alguns aprendizados, né, para entender que quando você quer uma relação monogâmica, né, porque aqui existem vários tipos, né, de relação, e aqui não existe certo ou errado, existe aquilo que é possível para as pessoas que estão envolvidas. E aqui o rei de copas, ele é aquele rei que sabe amar, que é empático, mas ele talvez não fale muito de sentimento. Então talvez essa situação mais, vamos dizer assim, carnal, seja a forma que ele tem usado para expressar o seu amor por muito tempo. E ele precisou olhar para isso tudo, entendendo que ele precisava começar a fazer escolhas, né? Carta 7 de copas, quando você tem muitas opções, para ver tudo de um novo ângulo, entendendo que essas escolhas eram necessárias para estar nessa relação. Porque ele poderia, né, em vez de ter que escolher, né, com esses dois caminhos, e essa pessoa preferiu levar isso até onde desce, sem fazer, sem renunciar, né? Porque 8 de copas, alguém está virando as costas para algo que mexe com as suas emoções, ainda com sentimento. Só que aqui a pessoa permanece, e aí ela decide não escolher. Então, talvez isso tenha sido uma situação, inclusive, desconfortável, né? Porque talvez ela sentisse que talvez tivesse que escolher. Aqui, a carta 8 de ouros tem uma pessoa levando alguém ali, né, nas costas, mas assim, um momento de muita descontração, né? Talvez isso é o que esse rei queria colher. Uma relação com uma pessoa só, que talvez ele já soubesse quem é. Mas aqui a carta 8 de ouros fala sobre isso aqui.
como se aqui tivesse existido um aprendizado na prática do que ele de fato queria viver. Mas aí, em vez de ele fazer isso, ele decidiu não escolher. Ele decidiu ficar em 2 cenários. Se aqui a pessoa não tiver ficado dividida entre 2 pessoas, como se fossem 2 situações diferentes. Vou focar no trabalho e na minha família. Então aqui, sendo outras pessoas envolvidas ou não, não houve a escolha, né? Diferente do que essa carta representa, que a gente dá as costas porque estamos desapegados, aqui havia um apego. Então essa pessoa não conseguiu escolher. Então essa situação foi talvez um grande sofrimento na vida dessa pessoa, né? Porque ficar de cabeça para baixo não é uma situação confortável. Mas ele estava ali tentando driblar, né? Tentando ir levando essa situação como pôde, sem fazer as escolhas que era necessário. E aí a carta 3 de ouros aqui, que traz a energia de uma colaboração, né? Talvez entre as pessoas ali, talvez algo que pudesse ser construído não foi, porque essa pessoa não fez as escolhas. Então aqui havia uma relação que tinha potencial, né, de ser construída aqui algo sério. Aqui imagina, 2 pessoas apaixonadas, né, harmoniosas entre si ali, curtindo o momento como se eles tivessem afinidade na vida. E ele tinha amor para entregar, ele sabia. Só que o fato de querer estar com o melhor dos mundos fez com que ele ficasse apegado. Em vez de ele dar as costas e ir para o cenário que ele de fato queria viver, ele ficou ali, dividido entre essas 2 pessoas, entre 2 situações ou 2 mundos, né? Isso não foi desconfortável só para o outro lado. Para essa pessoa também foi desconfortável ficar assim durante um tempo. Mas ela precisou entender que para mudar esse cenário, ela precisaria fazer escolhas, né? Precisaria entender que para ter esse caminho com essa pessoa, ia ter que escolher. E aí talvez houve um rompimento aqui, né? Houve esse cenário seco, sem a relação, talvez tenha existido um distanciamento por conta dessa não escolha. Aí a carta de Gaia sai o seguinte, falando sobre a deusa, né, da lua. E essa deusa traz aqui, fala sobre emoções reprimidas, fala sobre cura e reflexão. Então essa pessoa entendeu, inclusive talvez até com a ajuda, né, de alguma guiança espiritual, que essa escolha no amor, né, que parte dessa cura, esse masculino curar a forma de ele demonstrar o sentimento, era escolher um tipo de vida. Aqui não tem nada de errado, só que isso é uma escolha. Será que essas pessoas aqui aceitariam? Ou isso aí foi vivido algum tempo escondido? Então aqui não existe caminho certo ou errado, mas se você quer viver isso com alguém, dificilmente vai caber aqui nessa história uma outra pessoa. Ou se você quer viver aqui nesse cenário de não escolher, dificilmente você vai construir uma relação dessa. Se dá de outra forma, sabe? Então aqui, para ele viver isso, ele precisou, inclusive está embaixo dessa carta, né? Fazer escolhas. Escolher dentre tantas opções o que era favorável para ele. Para sair da situação de sacrifício, né? E que ele pudesse, então, viver ou esse amor com essa pessoa, ou um cenário que ele pudesse ter uma relação aberta para se envolver com quem quisesse. Mas acho que essa pessoa não escolheu. Essa pessoa manteve isso. Por isso a necessidade aqui da cura, né? Porque se aqui havia uma repressão nas emoções, é porque essa pessoa talvez enxergasse essa forma de se relacionar normal, mas de fato ele não queria viver assim, ou ela, né? De fato queria viver uma outra coisa. E aí essa cura que fala aqui é de essa pessoa entender, porque se não tem certo e errado, quem você é? Às vezes quem você é agora? Talvez você tenha vivido relações abertas no passado e agora isso não represente mais você, ou talvez ao contrário. Então aqui não é um cenário certo ou errado, é o cenário que se quer viver, mas para isso é necessário escolher, né? Porque talvez as pessoas que eu vá me envolver de forma monogâmica não vão aceitar uma relação que eu tenha outras pessoas envolvidas. Sejam pessoas, cenários e grupos diferentes, né? E aí, por muito tempo, enquanto essa decisão não vinha, parecia ter muitas opções, mas de fato eu estava sozinha, sozinho, né? De fato ali parecia que tinha muitos contatos, muitas opções, mas de fato essa pessoa estava sozinha. Às vezes a não escolha já é uma escolha e as pessoas não compreendem isso. O não escolher uma relação séria, o escolher uma relação ali com mais de uma pessoa já é uma escolha. E aí quando a gente compreende isso, entende que a construção e potencial que algo tem, é quando de fato eu tenho foco numa direção.
É quando de fato eu consigo me dedicar. Enfim, vamos ver aqui, vou pedir mais uma orientação dos dadinhos, como conselho espiritual. Sai aqui. Aqui sempre parece alguém dormindo, né? Aqui, ó, alguém dormindo. Como se essa pessoa tivesse se fingido de morto muito tempo, porque não queria decidir. E aí você, vamos dizer assim, tem gente que foge da situação para dormir, que foge daquela situação e fica sem escolher num cenário que não tem sim nem não, em cima do muro. A pessoa não escolhe nem um caminho nem outro. E aí é como se eu estivesse dormindo. Aqui, essa parece um chafariz, né? Só que aqui é uma água sendo abastecida assim por duas fontes. Aqui é uma fonte que tem direita e esquerda. Mais uma vez me fala sobre dualidade. Talvez essa pessoa tenha ficado qual lado escolher. Só que na verdade, olha que interessante. Apesar de ter o lado direito e esquerdo no chafariz, é só um chafariz. Então aqui o que a pessoa não via era que, independente do cenário, essa pessoa estava envolvida emocionalmente nas duas coisas. Estava ali, talvez dividida entre as pessoas. Talvez sem conseguir enfrentar o que de fato, qual direção escolher. E isso a manteve presa durante muito tempo. Um prédio. Aqui me lembra aquela carta da torre do baralho cigano, do Lenormand. Só que esse prédio, ele tá intacto, né? Ele tá ali inteiro. Esse prédio me lembra sempre prédios de empresa, como se fosse prédios. Aqui não parece um prédio residencial, né? Que tem plantas, que tem varanda. Aqui, se parece um prédio, que é o que eu vi primeiro, parece realmente que aqui, outro cenário bem forte aqui, é que essa pessoa talvez tenha ficado dividida entre o trabalho de uma pessoa. Só que isso é algo que precisa se curar, porque nada impede, acho que saiu mais ou menos isso na leitura anterior. Não existe você fala assim, poxa, mas como é que eu vou me dedicar ao trabalho se eu tenho que me dedicar a uma relação? Se for uma relação saudável e gostosa, você vai estar com uma pessoa que vai te impulsionar para frente. Essa pessoa não vai impedir você de trilhar o seu caminho. Então, isso é um pensamento que eu preciso mudar, que eu preciso olhar para esse cenário de uma forma diferente. Esse pensamento que ou eu trabalho ou me envolvo amorosamente, isso é uma crença, né? Quando você está com alguém que essa pessoa, vamos dizer assim, coloca para fora o seu melhor, você trabalha ainda mais empolgado, você mergulha ainda mais de cabeça, que sabe que você não está sozinho. E quando você chega em casa, você tem alguém para conversar, para dividir, para compartilhar os aprendizados, os desafios daquele trabalho, daquele cenário profissional. Então isso é uma crença que a pessoa trazia, né, de que a pessoa vai me distrair, né? Tem gente que pensa assim, a pessoa vai me distrair, não vou conseguir focar. Se for uma relação tóxica, a pessoa vai te tirar mesmo do melhor cenário, porque aquilo vai te devastar. Mas se for uma situação gostosa, como aparecer aqui, as pessoas curtindo e vivendo ali felizes, inteiras, essa pessoa ia te levar para cima. Não que coubesse a essa pessoa fazer isso, mas você se sentiria motivado, né, nessa parceria por conta dessa relação. Aqui, esse rei, não sei se vocês percebem, ele tá enchendo a copa dele, mas olha aqui, zero emoção. Aqui tá a copa e aqui tá ele enchendo. A emoção dele, zero. Ele não estava feliz no cenário que ele estava. E aqui parece que ele tem tudo, né? Cenário, né, abastado, de uma pessoa que está bem financeiramente, uma pessoa madura, mas, no entanto, ele não está envolvido aqui nesse líquido que sai dessa garrafa. Ele não toca nessa água e não está nem se importando, ele está frio ali, né? Então, essa pessoa achava que se mantivesse, né, nessa direção, frio, focado, ele ia, então, às vezes, curtindo por aí, conforme desce, porque naquele momento ele não podia escolher. Ele não podia escolher o quê? Essa relação. Mas isso é uma crença, tá? E enquanto você enxergar ou outro enxergar a vida assim, o cenário vai continuar o mesmo. Sem frutos, sem flores, é um deserto, onde você só se dedica ao trabalho, sem, no entanto, colher nada. Nada que você possa levar para sua vida, a não ser material. Talvez a pessoa esteja muito bem materialmente, mas com o coração vazio, né? Então, existe sim a possibilidade de você escolher entre duas frentes. Existe até a possibilidade de você escolher entre duas pessoas, se as pessoas aceitarem. Eu acho que o importante aqui nem é julgar se é certo ou errado, porque cada um vive como quer. É de você deixar claro para as pessoas envolvidas que há essa dúvida, para que elas saibam e possam escolher se elas querem ficar mesmo nesse cenário. Vale a pena ficar num cenário que alguém tem dúvida entre você e outra pessoa? Depende. Algumas pessoas vão escolher, outras não, né?
Então, enfim, ficou claro aqui para mim que havia essa dúvida. E essa falta de escolha talvez tenha trazido sofrimento durante um tempo. Vou tirar aqui 3 letrinhas, que possa ser... Pode ser que seja nome, apelido ou sobrenome da pessoa. Tirar 4 letrinhas, como eu fiz nas outras opções. A letra O. A letra M. E a letra C. Então aqui, você vê, né? Aqui são 3 situações de cenários diferentes de amor. Mas penso que não existe um caminho certo no amor. O caminho certo é aquele que leva à nossa satisfação. E às vezes essa satisfação daqui a um tempo vai mudar. Então que a gente possa se ouvir, que a gente possa se compreender, entendendo que quanto mais eu entendo de mim, quanto mais autoconhecimento, mais certeza eu vou ter na minha direção. Sabendo o que eu quero, eu consigo então ir direcionando as coisas, né? Como se fosse a vela de um barco. Eu vou direcionando à medida que eu sei para onde eu quero que o vento me leve, né? Não tá ali deixando que a vida escolha, porque mesmo quando a gente não escolhe, já é uma escolha, né? Cheguei a falar isso. Então, enfim, mas aqui que você possa, ou outra pessoa, você se entendendo nesse cenário, entender que o potencial existe, mas que é necessária a escolha para que você possa viver feliz, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem, espero que de alguma forma esse portal tenha trazido energias que possam trazer uma clareza sobre a relação de vocês. Eu espero vocês aqui na próxima, tá bom? Um grande beijo.